Olá, o assunto desta videoaula é volumetria de neutralização ou titulação ácido-base. Titulação de base fraca com ácido forte, parte 2. Nesta videoaula, iremos fazer um exercício de titulação de base fraca com ácido forte, onde iremos calcular o valor de pH com diferentes valores adicionados de ácido, onde iremos ilustrar as 4 regiões diferentes de cálculo de pH em uma curva de titulação de base fraca com ácido forte. Vamos então ler o enunciado da questão. Considere a titulação de 25 ml de amônia, NH3, cujo Kb é 1,8 vezes 10 a menos 5, a 0,10 mol por litro, com uma solução de ácido clorídrico, HCl, que é o nosso ácido forte, na concentração também de 0,1 mol por litro. Então, a letra A é: qual será o pH quando o volume de ácido adicionado for igual a 0 ml? Letra B: qual volume de ácido será necessário para atingir o ponto de equivalência? E qual o pH no ponto de equivalência? Letra C: qual será o pH quando o volume de ácido adicionado for igual a 20 ml? E qual será o pH quando o volume de ácido adicionado for igual a 30 ml? Então, essas aqui são as 4 regiões diferentes de cálculo. A letra A é antes de iniciar a adição, a letra B é no ponto de equivalência. Nós vamos resolver essas duas aqui nessa videoaula. E na próxima videoaula, esse aqui é a região antes de chegar no ponto de equivalência e essa letra D é a região depois de chegar no ponto de equivalência. Então, vamos lá. Vamos resolver a letra A. Qual será o pH quando o volume de ácido for adicionado for igual a 0 ml? Bom, essa é a primeira região, né, antes da adição de titulante, onde nós temos apenas base fraca. Eu vou tratar, né, fazer o cálculo de pH tratando a minha solução, o meu sistema, como sendo constituído apenas de base fraca, né, antes de eu adicionar o titulante. Tá certo? Por quê? Porque antes eu só tenho lá no meu becker 25 ml de amônia, só tenho a base fraca. Depois que eu começar a titular, que eu vou começar a adicionar HCl, aí eu vou começar a ter outras substâncias além da amônia, mas no começo é só ela que está lá. Então é só a base fraca. Então, eu vou fazer o cálculo de pH da forma que já foi ensinado, como se calcula o pH de uma base fraca. Tá bom? Então, vamos lembrar aqui que eu tenho a amônia, que é a base fraca, e a água, e elas entram em equilíbrio, né? Onde a água do H+, para a amônia se transforma em NH4+, que é o ácido conjugado, e a água se transforma em OH-. Então, como ela é uma base fraca, ela tem o seu Kb, cuja expressão é essa aqui, tá certo? E eu vou fazer o cálculo do pH através do Kb. Tá? Vamos relembrar como que isso é feito. Vocês já sabem, tá? Então eu vou fazer isso mais rápido. Bom, eu uso aqui o Kb para fazer o cálculo e aí eu vou fazer aquelas aproximações, tá? Eu vou transformar esses dois aqui em OH- ao quadrado e eu vou pegar o valor do enunciado da concentração de amônia, que é 0,1 mol por litro. Então eu transformei em OH- ao quadrado e eu coloquei no lugar da amônia 0,1 mol por litro, a concentração do enunciado. E o valor de Kb está aqui já, 1,8 vezes 10 a menos 5. Aí eu vou descobrir, então, qual que é a concentração de OH-. Passo isso para lá multiplicando. A concentração de OH- ao quadrado é 0,1 que multiplica 1,8 vezes 10 a menos 5. O resultado da multiplicação é 1,8 vezes 10 a menos 6. Aí eu vou trocar de lugar, passar o OH- ao quadrado para a esquerda, porque ele é minha incógnita, e passar esse número para a direita. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a raiz quadrada dos dois, a raiz quadrada desse aqui vai cortar com o expoente 2, é igual a raiz quadrada de 1,8 vezes 10 a menos 6. O resultado da raiz quadrada é 1,3416 vezes 10 a menos 3. E aí agora eu já cheguei no resultado, né, da concentração de OH-. Tá bom? E aí, qual que é o próximo passo? É fazer o POH disso aqui. Então, POH é menos log da concentração de OH-, e que vai ser substituindo, né, a concentração de OH- pelo valor que eu encontrei, menos log de 1,3416 vezes 10 a menos 3. E aí, na calculadora, o valor disso é 2,87. Depois que eu encontrei o pH é só fazer 14 menos POH. Então, pH é 14 menos POH, que é 14 menos 2,87, que dá 11,13. Então, a minha curva começa no ponto de volume igual a zero e pH igual a 11,13.
Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto da minha curva. Agora, vamos resolver a letra B da nossa questão. Letra B. Qual volume de ácido será necessário para atingir o ponto de equivalência? E qual o pH no ponto de equivalência? Tá? Então, nós estamos aí calculando o ponto de equivalência. Lembrando que no ponto de equivalência, o número de mols de ácido que eu tenho que adicionar é igual ao número de mols de amônia que tinha no começo. Então, isso que é a definição do ponto de equivalência. Tá? Então, eu consigo calcular qual que é o número de mols de amônia no começo. Então, eu vou calcular o número de mols de amônia e aí esse número de mols vai ser o número de mols de ácido no ponto de equivalência. Eu começo por aí. Como que eu calculo o número de mols de amônia no começo? Pela fórmula de concentração. Concentração é igual ao número de mols por litro. A unidade me fala isso, mol dividido por litro. Então, a concentração já é 0,1, o valor dessa divisão é 0,1, tá? Então, 0,1 é igual à divisão de mol por litro. Tá? Mol é o que eu quero descobrir. Tá? Eu quero descobrir quantos mols tinha no início. E o volume no início era 25 ml. Eu tenho que transformar ele para litro. 25 ml transformado para litro é 0,025. Então, o volume inicial e o número de mols inicial, que eu não sei, é o x. Então, quando eu divido eles, o resultado da divisão tem que ser 0,1. Tá? Concentração é igual ao número de mols dividido por litro. Então, para descobrir o x, eu passo esse para lá multiplicando. Então, 0,1 que multiplica 0,025. E a multiplicação desses números é 2,5 vezes 10 a menos 3 mols. Então, no começo de tudo, antes de eu começar, eu tinha 2,5 vezes 10 a menos 3 mols de amônia lá no meu recipiente. Tá bom? E aí, para chegar no ponto de equivalência, eu tenho que adicionar essa mesma quantidade de mols que tinha no início. Tem que adicionar essa quantidade de mols de H3 ou mais. Então, ou seja, no ponto de equivalência, eu tenho que adicionar 2,5 vezes 10 a menos 3 mols de H3 ou mais. Esse é o número de mols de H3 ou mais no ponto de equivalência. Agora a pergunta é, quantos ml de ácido que contém essa quantidade em mol? Tá? Como que eu faço isso? Como eu calculo o volume de HCl que contém essa quantidade em mols? Aí, para resolver essa pergunta, é o seguinte: eu faço a mesma conta dessa aqui. Ó. Eu pego a concentração de HCl, ó, pega de HCl. Antes, aqui, ó, eu peguei a de NH3. Peguei a de NH3. Agora eu pego a de HCl. Esse exercício coincidiu de ser igual, 0,1. Então, eu pego a concentração de HCl, mol dividido por litro, 0,1. Isso é igual à quantidade de mol de HCl, que eu descobri, né, que é 2,5, quantidade em mol, dividido pelo volume que contém essa quantidade em mol, tá? Que é o que eu vou descobrir. Então, quantos ml que contém essa quantidade em mol? X. X ml. Tá bom? Então, agora, eu vou descobrir esse X. A questão é o seguinte, aqui eu sabia que tinha 25 ml e eu queria saber quantos mols tinham dentro desse 25 ml. Tá? Agora eu sei quantos mols que tem no ponto de equivalência e eu quero saber quantos ml que eu tenho que adicionar para chegar nessa quantidade de mol. Entenderam? Beleza. Então, como que eu faço? Eu passo o x para lá e o 0,1 para cá. Né? Aliás, não, eu fiz... O que eu falei era 2 passos de uma vez. Vou fazer um de cada vez. Né? Então, eu passo o x para lá multiplicando. Ó. X multiplicando 0,1. Então, 0,1 vezes x é igual a 2,5 vezes 10 a menos 3. Tá? Agora eu volto com 0,1 para lá dividindo. Ó. Então, passo 0,1 dividindo para lá. Então, x é igual a 2,5 vezes 10 a menos 3 dividido por 0,1. O resultado dessa divisão é 0,025 litros. Então, a resposta é, o volume necessário é 0,025 litros. Se eu transformar isso aqui para ml, eu vou ter 25 ml. Então, ou seja, dentro de 25 ml de ácido clorídrico tem essa quantidade aqui em mol, que é a pergunta dele, ó, qual o volume de ácido necessário para atingir o ponto de equivalência? Então, são necessários 25 ml para atingir o ponto de equivalência. Por quê? Porque em 25 ml tem essa quantidade em mol. E essa quantidade em mol é a quantidade em mol do ponto de equivalência. Beleza? Então, eu respondi que no ponto de equivalência tem 25 ml. Né? Respondi qual o volume necessário para chegar no ponto de equivalência. Agora, a segunda pergunta, qual o pH no ponto de equivalência? Vamos responder ela. Bom, o pH no ponto de equivalência é o seguinte. Lembrando que no ponto de equivalência,
nós temos apenas o ácido conjugado. Então, nós temos que fazer o cálculo de pH tratando como ácido fraco. Tá? Como que eu sei disso? No ponto de equivalência, eu já disse, né? Eu adicionei a quantidade de H3 ou mais, que é 2,5 vezes a menos 3 mol, que é igual à quantidade de mols que eu tinha de início de amônia. Eu adicionei a quantidade de mols igual. Foi o que nós calculamos no slide anterior. Então, olha só, se eu adicionei a quantidade em mol igual, eles reagiram. Olha só, isso aqui que tinha, né, ou seja, o que tinha aqui no início, tinha isso aqui no início, e eu adicionei a mesma quantidade, né, que tinha no início. Eu adicionei a quantidade igual. Então, um cancelou o outro e produziu isso aqui, ó. Produziu a mesma quantidade em mol de NH4+, que é o ácido conjugado. Então, produziu essa quantidade em mol. Tá? E eu vou calcular o pH baseado nisso. Tá? Então, como ele é um ácido fraco, eu vou ter que calcular o pH como calcula-se o pH de um ácido fraco. E como que se calcula? Pelo Ka. Tá? Como que eu faço isso? No ponto de equivalência, o sistema é formado por uma solução aquosa de ácido fraco. Então, vamos lá. O ácido fraco está em contato com a água, e aí ele doa o H+ para a água, e aí a água vira H3 ou mais, e o ácido fraco vira base conjugada. Tá? E aí tem um Ka para isso. O Ka é essa expressão aqui. Ó. E eu faço o cálculo do pH a partir do Ka. Tá bom? E aí eu vou precisar, para fazer isso, né, de calcular o Ka, porque o enunciado só tem o Kb, então eu preciso calcular o Ka, e eu preciso calcular a concentração de NH4+, porque no enunciado só tem concentração de NH3 e de HCl. Então, no próximo slide, eu vou calcular o Ka e a concentração de NH4+. E depois desses dois valores prontos, eu vou calcular o pH. Então, vamos lá. Continuamos aqui com o enunciado, vamos fazer esses cálculos que eu falei. Primeiro, eu vou calcular o Ka. Como que eu calculo? Naquela expressão que já conhecemos. Ka vezes Kb é igual a 1 vezes 10 a menos 4. Aí eu faço o quê? Jogo o Kb para lá dividindo. Jogo o Kb dividindo. E aí eu faço a divisão substituindo o valor de Kb aqui. Ó. No lugar do Kb eu coloco o valor dele. Aí essa divisão aqui na calculadora me dá 5,5556 vezes 10 a menos 10. Então o valor de Ka eu já descobri. Beleza? Aí agora eu vou calcular a concentração de NH4+, que eu disse que eu precisava dela. Como que eu calculo? Isso aqui, gente, ó, colchete, eu já falei muitas vezes, é concentração mol por litro. Então, a concentração mol por litro é o quê? O número de mols dividido pelo volume em litro. Tá? Então, o número de mols é o que eu já calculei antes, que eu mostrei no slide anterior, né? Que a equação produz esse número de mols de NH4+, dividido pelo volume. Qual que é o volume? Atenção, é o volume que eu tinha no início, 25 ml, mais o volume necessário para atingir o ponto de equivalência, que eu calculei e achei 25. Então, 25 mais 25 dá 50. 50 ml transformado em litros dá isso aqui. Ó. Então, eu divido mol pelo volume em litros e o valor encontrado é 0,05 mol por litro. Então, essa é a concentração de NH4+. Tá? Então, eu descobri esse valor, descobri o Ka, agora eu vou calcular o pH. Como? Calculando primeiro a concentração de H3 ou mais, para depois chegar no pH. Como que eu calculo a concentração de H3 ou mais? Pelo Ka, tá? Pelo Ka. Então, eu volto na expressão do Ka. Então, descobri o valor dele, descobri quanto que ele é e descobri quanto que é isso aqui. Agora, eu vou descobrir o valor de H3 ou mais para depois ir para o pH. Lembrando que eu faço isso como? Transformando H3 ou mais ao quadrado, vocês já sabem disso. Substituo o valor de Ka que eu já achei, substituo o valor de NH4+ que eu já achei. Substituir esse valor aqui, substituir esse valor aqui. Agora eu faço o quê? Passo isso aqui para lá multiplicando. Né? H3 ou mais é igual a esse vezes esse. Passei multiplicando. O resultado da multiplicação é 2,7778 vezes 10 a menos 11. Então, isso é igual a concentração de H3 ou mais ao quadrado. Pronto, descobri a concentração de H3 ou mais. Agora, eu vou fazer o pH. Lembrando que, aliás, não achei ainda não, né? Tem que tirar a raiz quadrada. H3 ou mais ao quadrado, que é isso aqui, né? Aí a raiz quadrada de H3 ou mais ao quadrado, que dá 5,2705 vezes 10 a menos 6. Tem esse passo aqui ainda. Agora que eu vou tirar, que eu vou descobrir o pH, né? Como que eu calculo o pH? pH é menos log da concentração de H3 ou mais, então é menos log disso aqui, 5,2705 vezes 10 a menos 6, que é 5,28.
Beleza? Então, esse é o valor de pH. Então, ou seja, a minha curva começa lá em cima, em 11, alguma coisa, que nós descobrimos na letra A. Aí, depois que eu adiciono 25 ml, que é o ponto de equivalência, eu chego em 5,28. Lembrando que eu falei na videoaula parte 1, que o pH no ponto de equivalência de uma titulação de base fraca com ácido forte, ele é menor que 7. E realmente foi. Tá vendo? 5,28. Tá legal? Bom, terminamos essa videoaula por aqui e eu agradeço a todos pela atenção.